Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos. Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Em nome da Igreja Batista Orla Sul, nós queremos agradecer a presença de todos nessa manhã e daqueles que irão nos ouvir durante a semana através da internet também. Eu quero começar hoje, na verdade, fazendo com os irmãos uma espécie de mapa das emoções. Se eu perguntar para os irmãos assim, qual foi o lugar onde você sentiu a mais forte emoção da sua vida até hoje? Em que lugar você sentiu a mais forte emoção da sua vida até hoje? Essa pergunta não é muito fácil de responder, não, né? Parece ser um tanto quanto complicado, um tanto quanto difícil, porque a gente passa por muitos lugares, por muitas situações, a gente lembra de muitas coisas que nós já vivenciamos até hoje, e a gente fica, muito obrigado, Léo, e a gente fica assim, meio que dividido sobre quais emoções nós vivemos e principalmente em que lugares nós vivemos essas emoções. E ontem eu fiz literalmente um passeio pelo Google em busca dos lugares onde eu vivi emoções fortes, emoções interessantes, emoções, eu diria até um tanto quanto pesadas de vez em quando também. E o primeiro lugar onde eu parei foi o lugar onde eu nasci, aqui, nesse pontinho aqui, entre a rua Odorico Mendes e a rua São Caetano, é aqui na estrada de Belém, chamada Estrada de Belém. Eu nasci exatamente nessa casa aqui. E aqui eu vivi as primeiras emoções da minha vida. Mas nessa mesma Estrada de Belém, aí tem até uma foto da casa, né? Onde eu tive o prazer de nascer. É claro que não era desse jeito, era um pouco diferente do que está hoje. Mas aí eu dei uma andadinha um pouquinho mais e terminei no lugar onde eu nasci de novo. Ali foi onde eu nasci, que foi aqui, né? E aqui foi onde eu nasci de novo, na Igreja Batista em Campo Grande. Campo Grande. Igreja maravilhosa, da qual eu fiz parte durante muito, muito tempo também ali. E depois eu comecei a marcar locais que foram significativos nessa brincadeira, ali onde eu nasci, aqui onde eu estudei, ali, aqui embaixo, né, na rua Guaianazes, onde eu fui criado praticamente, onde eu aprendi a ser gente, as malícias da vida, as dificuldades e os problemas, foi exatamente ali, naquela rua chamada Rua Guaianazes. Ali, Igreja Batista de Campo Grande, como eu falei, onde eu nasci de novo. Aqui, na Rua Guaicurus, quando eu me casei, eu morei aqui nessa rua chamada Rua Guaicurus. Mais à frente, eu depois me mudei para a Rua Francisco da Trindade. Depois eu fui para ali, que é a Rua Gonçalves Dias, perto do terminal de ônibus de Campo Grande. Depois eu vim para aqui, para a Rua São Caetano, onde fiquei um tempão também aqui na Rua São Caetano. E depois eu me lembrei que teve um período que eu fiquei nessa ruazinha chamada Paulo de Arruda, onde morava eu e minha mãe, nós dois sozinhos num quarto. Não era numa casa, era num quarto. Mas isso foi bem antes desse movimento aqui todinho, né? Isso aqui foi na minha infância, só que eu não podia esquecer esse momento também. O que é que eu estou querendo dizer para os irmãos com isso? Eu estou querendo dizer que esse meu mapa aqui de localização geográfico, etc., também me trouxe muitas lembranças de várias emoções que eu senti ao longo desse caminho. Depois disso daí, eu vim para aqui, aí não vai dar muito para ver, que está por aqui por detrás, né? Na Conde da Boa Vista, na Rua do Padre Inglês, onde eu fiz o meu curso de teologia. Seminário teológico está ali. Depois eu lembrei que também outro lugar de muitas emoções foi a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, onde eu fiz o meu curso de psicologia também. Enfim. E depois eu me lembrei que eu também tive um tempo muito grande lá em Paulista, na primeira Igreja Batista em Miroeira, Paulista. 20 anos da minha vida ali. 20 anos de emoções ali. E depois eu vim parar aqui, passando pelo projeto Conexão, depois eu vim parar aqui, onde é mesmo isso aqui? Igreja Batista Orla Sul. Essa aqui eu acho que quase ninguém conhece, né? Essa aqui é meio estranha, né? Olha,
as fotos antigas aí. Enfim, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, a pergunta que eu fiz para os irmãos foi a seguinte: em quais lugares você viveu as suas mais fortes, mais duras, mais importantes, mais difíceis, talvez mais prazerosas emoções da sua vida? Que lugar? Ou em quais lugares? Enfim, eu fiz esse mapeamento das minhas emoções para chegar aqui, em Jesus. Jesus, com certeza, ele nasceu em Belém da Judéia, e foi muito emocionante para os pais dele, mas ele viveu aqui em cima, na Galileia, principalmente nessa cidade chamada de Nazaré, daí o nome Jesus de Nazaré, e ele transitava daqui de cima para aqui para baixo, daqui para baixo para aqui para cima, vindo por aqui, passando por essas cidadezinhas todas, até cumprir o seu ministério, que foi na cidade de Jerusalém, onde tudo terminou, onde tudo findou. E eu achei maravilhosa esse desenho, né, da cidade de Jerusalém, onde você tem tudo o que tinha na época de Jesus aqui. Por exemplo, aqui você tem o templo da época, aqui você tem o palácio de Anás e Caifás, duas pessoas que Moisés gosta muito, né? Anás e Caifás, né? Está aqui o templo deles, o palácio deles. Aqui está o palácio de Herodes também, vem para cá. Mas uma coisa que eu posso responder com absoluta certeza, sem nenhuma dúvida, ou indubitavelmente eu posso dizer com certeza absoluta, é que o lugar aonde Jesus viveu as suas mais fortes, mais difíceis, mais complicadas emoções, foi exatamente aqui aonde eu vou destacar nesse mapa para você. Esse lugarzinho aqui, chamado de Getsemane. Por isso que a nossa reflexão de hoje ela se chama Getsemane 14:33. Getsemane 14:33. E aí eu quero convidar você a comigo abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 33. Aliás, do 32 em diante. Marcos, capítulo 14, versículos de 32 em diante, nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, ou não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Quando ele voltou pela terceira vez, Jesus disse o seguinte: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Ou vamos, eis que o traidor se aproxima. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto, que é um texto, eu diria, bastante pesado.
difícil, complicado para a gente entender. Ore comigo. Pai bendito, Deus é amor, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua graça, pelo teu divino Espírito Santo que está sobre nós e em nós, apesar das nossas fraquezas, limitações, problemas, dificuldades que tu sabes, Senhor. Nessa hora nós te pedimos que a tua palavra ela possa entrar em nossos corações como sendo tua palavra e não minha palavra. Que a tua graça, o teu amor esteja sobre nós, que o teu Espírito Santo seja aquele que vai ministrar nessa manhã. Pai bendito e Deus eterno, não deixe que nada nem ninguém nos atrapalhe nesse instante, mas que nós possamos estar abertos com uma ligação direta contigo nesse momento, Senhor. Fica conosco, porque nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Esse texto, para mim, ele sempre me intrigou. Mas esse texto, ele é um texto que, na verdade, é de uma franqueza extraordinária. Ele nos remete a um Jesus humano, plenamente humano, excepcionalmente humano, totalmente humano. É difícil você imaginar numa mesma frase duas palavras como nós encontramos aqui. Pavor e Jesus. Jesus e pavor. Não é? Mas nós encontramos essa palavra nesse texto. Principalmente quando essa palavra pavor se refere ao próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu digo que nós estamos trabalhando com um Jesus que aqui é humano, plenamente humano, eu estou dizendo que esse Jesus daqui parece que ele está completamente separado do Cristo da fé. Ou seja, ele é bem diferente do Messias prometido, ou completamente diferente do Messias prometido. É um Jesus que parece-nos bastante frágil, diante de uma situação complicada e difícil. Lembram que eu comecei a semana passada uma série de reflexões que vai terminar no próximo domingo, falando sobre o caminho da cruz. E nós falamos sobre como se iniciou o caminho da cruz domingo passado. Hoje, nesse instante, nesse momento aqui, pela exiguidade de tempo, a gente teve que dar um salto bem grande, né? E eu diria que aqui nós estamos a um passo da cruz. O Getsemane é o passo anterior à cruz do próprio Jesus Cristo. Por isso que nós queremos hoje trabalhar pelo menos duas situações e dois temas aqui com os irmãos. E a primeira é exatamente essa aqui. Getsemane 14:33. Lugar das mais duras emoções vividas por Jesus. O texto aqui vai nos falar, ou devo pelo menos recapitular um pouquinho, dos versículos 32 a 34, dizendo assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. E ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado, presta bem atenção, ele começou a sentir-se tomado de pavor. Pavor, na minha tradução, que é a NAA. E de angústia. E depois ela complementa dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui nós temos o conjunto das três emoções mais profundas, mais duras, mais difíceis, mais complicadas que Jesus viveu, que Jesus passou. Evidentemente que nenhum dos apóstolos que estavam com Jesus naquele momento, naquele instante ali, nenhum dos apóstolos estava esperando um final de dia igual àquele, uma madrugada e uma noite igual àquela. Após um dia complicado, difícil, puxado, pesado, cansativo, cheio de apreensões, todos esperavam uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade, após a refeição da ceia. E até o momento em que Jesus diz assim: vamos ao Getsemane, tudo está tranquilo, calmo, sereno para os apóstolos. Eles pensam, eles imaginam que vão ter uma noite de sono e de tranquilidade. Mas não era isso que estava no coração de Jesus. Jesus já sabia exatamente o que ia acontecer. Ele diz assim: é chegada a minha hora, é chegado o meu momento. E veja bem, é interessante que parece que quando a coisa esfriou, quando a coisa sossegou, quando parecia que estava tudo tranquilo,
Jesus está levando 3 pessoas com ele, juntamente com ele, para orar, é que acontece essa crise de pavor, de pânico, de angústia e de tristeza profunda em Jesus. Pensa comigo, realiza, né? Vamos imaginar aqui, tá? Dia cansativo, difícil, complicado, ceia, sai Judas, e Jesus disse que ele vai traí-lo, não é? Os discípulos estão com ele aí em paz, em tranquilidade. No momento que eles vão para o Getsemane, eles vão com o intuito de dizer assim, a gente vai descansar, a gente vai estar em paz, a gente vai estar tranquilo, a gente vai finalizar o nosso dia aqui desse jeito. Jesus coloca a maior parte deles na entrada do Getsemane, do jardim, adentra o jardim com mais 3, está tudo calmo, está tudo sereno, está tudo tranquilo, e é aí que Jesus é tomado de pavor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está percebendo? Não é assim com a gente também? A gente passa por certas dificuldades, problemas, desafios, estresses, apreensões, e a gente briga, supera isso, aí depois a gente esfria. Quando a gente esfria, é que tem o espiripaque, não é assim? É que tem as dificuldades, é que tem os problemas. O coração dispara, aí é que a gente vai sentir o peso de tudo aquilo que nós vivenciamos. No caso de Jesus, o dia tinha se esfriado, mas ele sabia exatamente o que esperava ele dali em diante. Ele estava ciente, e é por isso que ele tem uma crise de pavor e de pânico e de ansiedade e de angústia nessa hora. Quando o texto diz que, em primeiro lugar, ele é tomado de pavor, e como eu disse, essas 2 palavras parece que não se coadunam, não se juntam, não se harmonizam, a gente imaginar que Jesus estava com pavor de alguma coisa, não há uma combinação nisso, parece não combinar na mesma frase essas 2 palavrinhas. É exatamente isso que o texto, porém, nos diz, que Jesus sentiu pavor. No original, o que significa essa palavra? Significa estar aturdido, pasmo, significa estar apavorado com grande intensidade. Foi isso exatamente que Jesus sentiu, porque ele era humano, plenamente humano. Existia em Jesus uma coisa que em teologia a gente estuda chamada de natureza humana e uma outra natureza chamada de natureza divina. E aqui era a natureza humana que estava exatamente sentindo tudo que nós estamos descrevendo para os irmãos. Em segundo lugar, Jesus experimenta a angústia. Só que não se trata de uma angústia qualquer. O Novo Testamento tem 3 palavras que significam angústia. Das 3 palavras que significam angústia no grego, a palavra mais forte para essa angústia, a palavra que significa depressão, é justamente a palavra que está aqui nesse texto. Ou seja, Jesus experimentou o pior tipo de depressão, de angústia que o ser humano podia experimentar naquele instante. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Bem, eu não estou inventando nada não, está no texto isso aí, viu? E eu creio que vocês leram comigo no texto. A terceira coisa, em terceiro lugar, Jesus vai vivenciar aquilo que ele chama de uma tristeza profunda. A minha alma está profundamente triste. Essa é a palavra que é utilizada aí. Em outras traduções, ou buscando no original, isso significa uma tristeza intensa, agonizante, só comparável à tristeza da morte. E ele diz isso: a minha alma está triste até a morte. É como se eu estivesse sentindo uma tristeza mortal dentro de mim. E ele sabia que a morte estava se aproximando dele. E que ele ia experimentar a morte. Enfim, de uma só vez, Jesus sente tudo aquilo que boa parte dos crentes dizem que nenhum filho de Deus deveria experimentar.
É ou não é? Não tem gente em igreja que diz assim, né? Quando percebe que alguém está com problema de ansiedade, de angústia, de depressão, de tristeza, cansado, estressado, diz, isso é filho de Deus, né? Desqualifica logo, né? Mas entenda bem, o que eu estou dizendo aqui é que de uma só vez, Jesus experimentou tudo isso. Pânico, angústia, pavor, ansiedade. Tudo isso foi experimentado por Jesus nesse instante. Isso quer dizer uma coisa, meu querido irmão. Sentir pavor, angústia, tristeza, ansiedade não é pecado. E nem é necessariamente por causa de algum pecado. Porque tem gente dentro da igreja que diz isso também, né? E quando alguém está no psicólogo, quando alguém vai para algum tratamento porque está angustiado, porque está depressivo, porque está com a crise de pânico ou de ansiedade, vai logo dizer assim, esse cara não é crente, está pecando, pecou, errou. Nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente diferente uma coisa da outra. Porque Jesus sentiu tudo isso naquele instante, naquele momento. Jesus, porém, e aí observe bem, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã, Jesus, ele não nos deixa no fundo do poço no caminho da cruz. Jesus, ele não nos deixa no fundo do poço no caminho da cruz. Mas ele vai nos mostrar pelo menos 3 atitudes para que a gente possa superar tudo isso que eu acabei de descrever para os irmãos aqui. Entendeu? Vamos lá? Então vamos para a segunda lição desse texto de hoje. Primeira lição é o quê? Aquela dali. O Getsemane é o lugar onde Jesus experimenta as mais duras emoções vividas por ele. Agora, se existiu pavor, angústia e tristeza mortal, a gente vai também saber como, na verdade, no caminho da cruz, a gente vai poder superar. Existem 3 atitudes que não podemos deixar de ter se a gente quer superar a angústia, o pavor, a tristeza, o medo e a ansiedade. As crises que a vida nos oferece. O que é que diz aí o versículo de número 1? Aliás, os irmãos vão encontrar isso nos versículos 32, 35, 38 e 39. Mas eu vou ler apenas o primeiro deles, que diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Primeira atitude que nós precisamos ter quando estamos a um passo da cruz é orar. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? A primeira atitude que nós precisamos ter quando nós estamos a um passo da cruz é orar. Este é o posicionamento de Jesus desde a hora que ele chega. Versículo 32, que foi o que eu acabei de ler, ele deixa claro que a finalidade dele é exatamente essa. Ele chega lá junto com os 12, ele diz: sentem-se aqui porque eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Orar, orar, orar e orar. Ou seja, Jesus Cristo ele estava determinado que a finalidade dele ir para aquele jardim naquela noite era ter um momento de oração com o Pai, porque ele sabia que precisava falar com o Pai antes de passar por tudo aquilo que ele iria passar dali em diante. Ele sabe da sua necessidade de orar, ele ora insistentemente, você percebe? Insistentemente, porque ele deixa 8 lá na frente, entra com 3, ele diz a todos que ele vai orar, com os 3 ele diz assim: vigie e fique aqui em oração, porque eu vou orar sozinho mais à frente. Ele vai e ora, retorna, eles estão dormindo, ele reclama disso, ele volta e ora novamente, depois ele volta, encontra todo mundo dormindo de novo, ele volta e ora de novo, até que ele volta e não ora mais. Ou seja, nesse espaço de tempo ele orou 3 vezes. Agora entenda bem, o texto bíblico inclusive diz assim, que ele usou as mesmas
palavras, as mesmas palavras. Tem gente que diz assim, eu não vou ficar repetindo minha oração, porque Jesus já sabe. Não é? Para que eu vou dizer de novo que Deus já sabe que eu já disse para ele? Jesus é doido, é? Deus é maluco, que eu preciso ficar lembrando para ele? Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos ser persistentes, insistentes, perseverantes, e não importa nem mesmo se nós estamos usando as mesmas palavras, porque o próprio Jesus usou as mesmas palavras. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, Jesus Cristo ele chega com a finalidade de orar, ele ora persistentemente, ele usa as mesmas palavras, mas ainda tem uma terceira coisa em relação à oração que ele faz. Ele insiste e incentiva os discípulos também a orarem para não entrarem em tentação. E aqui vamos fazer uma distinção que eu só realmente fiz quando estava estudando esse texto. O texto original ele diz assim, olhe, preste atenção. Orem para que não entreis em tentação. Várias das nossas traduções dizem assim, orem para que vocês não caiam em tentação. É diferente. Não é legal isso daí. O legal é a gente entender que Jesus quer dizer assim, orem para que vocês não entrem. Entrar é diferente de cair? Sim ou não? Cair em tentação é uma coisa, não é? Mas você entrar e sair da tentação é outra, não é? Eu posso cair sem nem perceber que tinha um buraco que eu caí. Beleza? Mas eu só entro e saio de onde eu quero entrar e sair. Ou seja, eu tenho uma opção. Eu tenho uma escolha de entrar ou não entrar na tentação. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Então, a tradução que é melhor nesse caso aqui é a tradução que diz assim, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Porque entrar ou não entrar depende de uma parte muito minha, muito pessoal, que eu decido entrar ou não entrar. Eu vou passando no caminho da minha rua e lá tem uma boate. Uma boate cheia de girlzinhas, boyzinhas. Eu olho para aquilo dali e digo assim para mim, eu vou entrar. Isso quer dizer que eu caí numa tentação? Eu entrei porque eu quis na tentação. É diferente uma coisa da outra. E bem diferente. Mas se perguntar nessa pessoa o que foi que ela fez, ela vai assim, desculpa, porque eu caí na tentação. É como se fosse assim, tinha uma armadilha aqui, eu não vi, aí eu caí na tentação. Caiu nada, você entrou porque quis. Entende a diferença de uma coisa da outra? Então, entenda bem o quê? A primeira atitude que nós precisamos ter quando nós estamos a um passo da cruz, no momento em que a gente vai dizer assim, daqui em diante não tem mais volta, é cruz. A primeira atitude que eu preciso ter é de oração. Eu preciso orar. Eu preciso estar determinado. Eu preciso usar a oração com insistência. E eu preciso perceber que a oração vai me livrar das tentações. Vai me impedir de entrar nessas tentações. A segunda atitude de Jesus, que ele nos recomenda, quando nós estamos a um passo da cruz, é a seguinte: nós precisamos priorizar a vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade. Percebeu? Quando eu estou a um passo da cruz, a um passo do sofrimento maior, a um passo do problema mais significativo, mais forte e contundente na minha vida, onde eu vou experimentar emoções difíceis e complicadas, quando eu estou a um passo,
desse último momento, eu preciso ter uma atitude de oração, mas eu também preciso ter uma atitude de priorizar a vontade de Deus em detrimento da minha vontade. Não é isso que diz o texto aí? Diz exatamente assim. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, a segunda atitude que nós precisamos ter quando estamos a um passo da cruz é priorizar a vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade. Agora entenda bem que, num primeiro momento, Jesus Cristo ele prioriza uma coisa chamada de sinceridade e de verdade. Porque a primeira coisa que ele fala nessa oração dele é o seguinte: Senhor, eu sei que você pode todas as coisas. Tudo te é possível, diz o texto bíblico aí. Abba, Pai, Paizinho, eu sei que tudo é possível para você. Mas aí ele diz assim: passa de mim este cálice. O que é que ele está dizendo aí? O que é que ele está expressando aí? Ele está expressando o seu desejo, o seu querer, a sua vontade. Ou seja, Jesus Cristo queria enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou? Não, ele não queria. Não era o desejo dele, não era o querer dele, não era a vontade dele. Por isso ele pede duas coisas. No primeiro momento ele diz assim: passa de mim essa hora. No segundo momento ele diz assim: passa de mim este cálice. Ele não queria nem aquela hora e ele não queria aquele cálice. Nenhuma das duas coisas ele queria. Ou seja, o que ele está dizendo assim: eu estou priorizando a sinceridade. E para ser sincero, honesto e verdadeiro, eu não quero essa hora, eu não quero esse cálice. Se for possível, passa isso de mim. Mas não era possível. E aí ele complementa com aquilo que é mais significativo. Ele diz em um segundo momento assim: mas, contudo, que não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ou seja, que seja não para a minha vontade, que seja sim para a tua vontade. Vê bem, minha gente. Entenda bem o que eu vou dizer aqui para você agora. Nem sempre Deus vai responder as nossas orações do jeito que nós queremos. E ainda bem. E ainda bem. Às vezes nós queremos aquilo que é importante para nós. Mas o que é importante para nós não é o primordial para Deus. Percebe a diferença? Nós sempre vamos querer, sinceramente, aquilo que é mais importante para nós. No entanto, aquilo que é mais importante para nós, nem sempre é o primordial para Deus. O primordial é o essencial, é o fundamental, é o absolutamente necessário para a minha vida, a sua vida e para a vida de cada um de nós. Sem esse primordial, não adianta ter um montão de coisa importante. Porque o importante não é o importante. O importante é o primordial para Deus. Então, nem sempre nós vamos ter uma resposta positiva para as nossas orações. De jeito nenhum. De forma alguma. Terceira atitude. Primeira atitude foi qual mesmo? Quando nós estamos a um passo da cruz, nós precisamos ter uma atitude de oração. Segunda atitude que nós precisamos ter é de priorizar a vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade. E a terceira atitude nós vamos encontrar quando nós lemos o texto que diz assim, que Jesus olha para aqueles discípulos pela última vez e diz assim: levantem-se, vamos, porque o traidor já se aproxima. Levante-se, vamos, porque o traidor já se aproxima. Isso é uma
atitude. Quando nós temos consciência de quem é o traidor da vida da gente, não nos cabe uma atitude de ficarmos passivos. O que eu estou dizendo é assim, se você sabe quem quer lhe fazer mal, não cabe a você uma atitude passiva, de ficar dormindo, de ficar sentado, de lerdeza. Não, de forma alguma. Nós precisamos, se nós sabemos de onde vem o mal e como o mal vem, de que direção o mal vem, nós precisamos ter uma atitude ativa, passiva jamais, ativa, determinante, de enfrentamento desse mal. Por isso Jesus diz assim, levante-se e vamos. Esse Jesus é muito diferente do Jesus que há pouco tempo estava tomado de pavor. É um outro Jesus. É uma outra pessoa. Não nos cabe, portanto, diante do mal, ficarmos deitados passivamente, em berço esplêndido, enquanto o mal toma conta, de jeito nenhum. Cabe-nos enfrentar o mal de pé, frente a frente, cara a cara. Porque o mal não pode nos gerar medo a ponto de nos paralisar e nos deixar inertes diante dele. Ok. 3 atitudes Jesus Cristo coloca diante da gente. Primeiro, uma atitude de oração. Segundo, de priorizar a vontade de Deus em detrimento da nossa. Em terceiro lugar, uma atitude de a gente levantar e enfrentar o mal que está à nossa frente. Olha só, se Deus nem sempre responde às nossas orações do jeito que nós queremos, mas sempre Ele vai nos dar força, coragem e determinação para nós superarmos até mesmo aquilo que nós achamos que não éramos capazes de superar de jeito nenhum. Amém? Amém. E foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus estava a um passo da cruz. A um passo da cruz. Eu quero concluir utilizando o relato de Lucas, capítulo 22, versículo 44 também. Evangelho de Lucas, e Lucas é um médico, ele nos diz esse mesmo relato, na linguagem de Lucas, é um pouco diferente, ele acrescenta alguns detalhes que são interessantes. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, nos diz assim: E estando Jesus em agonia, ele orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vou reler. E estando Jesus em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você entende que é por conta disso que eu digo que, com certeza absoluta, o lugar onde Jesus Cristo enfrentou as emoções dele mais difíceis e mais complicadas foi o Getsemane? Você entende? Você entende o quanto foi difícil? O quanto foi complicado? O quanto foi exigido de Jesus o máximo da sua humanidade? O texto diz assim que Jesus estava em agonia. E aqui convém a gente dizer o que é agonia no original grego. Agonia significa estar lutando pela vitória. A palavra agonia no grego, ela não significa, não tem esse significado que a gente tem aqui hoje, né? Aí diz assim, eu estou agoniado, né? Tem uma lembrança, mas agonia no grego significa competição, e significa competição, luta. Quando se dizia assim, fulano está numa agonia, se estava dizendo assim, fulano está numa luta, que era uma luta física. Essa palavra é usada aqui para expressar a luta interna de Jesus. A luta que ele passava dele consigo mesmo naquele instante. A luta dele dizia assim, eu não quero isso, mas se é a vontade do Pai eu vou fazer. Entende o que eu estou dizendo para você?
Ou seja, nesta hora, não se está diante da oração do desesperado, mas a gente está na hora da superação do desespero através da luta. É diferente uma coisa da outra. Jesus Cristo não está fazendo aqui uma oração dos desesperados. Muito pelo contrário. O que ele está fazendo é justamente expressando a superação do desespero através da luta que ele está passando naquele momento. Eu gosto muito da paráfrase da Bíblia Viva para o verso 34 desse texto. Na Bíblia Viva a gente lê assim: e disse-lhe Jesus: a minha alma está esmagada pela tristeza a ponto de morrer. Ouviu? Na Bíblia Viva, que é uma paráfrase, ele tenta expressar aquilo que diz o original. Ele diz assim: a minha alma está o quê? Esmagada a ponto de morrer. E não é à toa que o lugar aonde isso acontece, o palco onde isso acontece, o lugar das mais difíceis e problemáticas emoções do Senhor Jesus se chama de Getsemane. Getsemane significa o quê? Getsemane significa lugar de prensa. Prensa. Prensar a uva até transformar essa uva em vinho. Esmagar essa uva. Pisar essa uva. Ou então imprensá-la entre duas rochas. É exatamente isso que significa Getsemane. A alma de Jesus estava sendo o que ali? Esmagada. Mas se a alma dele não fosse esmagada ali do jeito que foi, não haveria o vinho posteriormente. Não haveria salvação posteriormente. Não haveria ressurreição posteriormente. Nada disso aconteceria. Entende o que eu estou lhe dizendo? Estou lhe dizendo exatamente isso. Por isso que a Bíblia Viva, ela está certa quando ela diz assim, ela traduz assim, né? A minha alma está esmagada a ponto de morrer. Você entende o quanto Jesus sofreu por mim, por você e por cada um de nós? Você entende por que esse sacrifício não pode ser em vão? Você entende por que a gente não pode brincar de ser cristão? Porque, minha gente, foi muito complicado. Foi muito difícil. Jesus Cristo enfrentou pavor, angústia, tristeza profunda da sua alma até a morte, mas ele deixou para nós 3 lições. Primeiro, tenha uma atitude de oração. Segundo, priorize mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade. E em terceiro lugar, levante-se e vá. Levante-se e faça. Avante, não pare, em frente, porque Deus vai estar com você. Ele não vai lhe abandonar de jeito nenhum. Para finalizar, eu quero utilizar justamente o Salmo de número 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Que diz que esse salmo foi um dos salmos citados pelo próprio Jesus nos seus momentos mais difíceis. Esse texto diz o quê? Ele diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei, porque Ele é o meu auxílio, e Ele é o meu Deus. Olha só que coisa interessante. Quando ele diz assim, por que você está abatida, ó minha alma? Entenda que isso aqui é um diálogo interno, né? Isso aqui é Davi falando com ele mesmo, né? É ele falando com a sua alma, né? E ele pergunta para a sua alma, por que você está abatida, minha alma? Na verdade, esse abatido no original é agachada. Por que você está encurvada, ó minha alma? Do mesmo jeito que Jesus ficou encurvado e com o rosto no chão lá no Getsemane. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está
agachada? Por que você está de joelhos, ó minha alma? E continua a pergunta: e por que você se perturba dentro de mim? E a palavra perturbar aí significa, por que você reclama dentro de mim? Por que você se alvoroça dentro de mim? Por que você se debate dentro de mim? E aí ele mesmo vai responder: espere em Deus. Espere em Deus. Como é que você está hoje? Como é que está a tua alma? Como é que você está hoje? Como está a sua alma? Você está se sentindo meio que apavorado com alguma coisa que você teme que possa lhe acontecer? Você está se sentindo angustiado com alguma coisa com a qual você não pode lutar, que é maior do que você? Você está experimentando algum tipo de tristeza que lhe deixa profundamente triste até a morte? Ore a Deus, priorize a vontade dele, levante-se e vá. Vá para a luta, faça aquilo que Deus quer, porque Ele é o seu auxílio, Ele é o seu Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.